Então, assim, sobre relacionamento, né? Como a gente entende que o relacionamento ele pode ser um relacionamento bem próspero, sabe? E abundante. Porque pensa o seguinte, para você entrar num relacionamento, primeiramente porque você quer amar alguém além de você. Porque se tu tá procurando um relacionamento pra poder amar alguém sem estar se amando, mano, tem algumas experiências que, tipo, não deu certo, tá ligado? Porque o que não deu certo, né? Trazendo a visão do tipo assim, uma que tu não se ama, aí tenta procurar no outro. Aí tu encontra os defeitos. Que não existe defeitos. E aí, por exemplo, é como se criasse uma barreira, no meu relacionamento eu criasse uma barreira, e por exemplo, por mais que eu amasse a pessoa, né? Condicionalmente, né? Que não era incondicional. Eu tava ali pra apoiar a pessoa, assim. Mas nunca com. Tipo assim, como se fosse uma dor. Ajudava, mas ajudava com dor, sabe? Não era com uma entrega total. Porque eu não me amava. Agora, quando o relacionamento dá certo, as pessoas têm que se amar primeiramente, elas mesmas, né? Pra depois poder amar o próximo, né? E o que me veio muito forte é que, por exemplo, o nosso relacionamento, desde o início a gente sempre se apoiou, sabe? E quando tipo, precisava estudar mais, investir em estudos e tal, eu peguei, tipo, não, mano, é pro teu crescimento, vai te fazer bem, e eu querendo te ver bem, eu falei, não, bora, vamos fazer, te apoio. A gente foi lá pros eventos e tal, e foi aprendendo. E ele sempre falava, um dia tu vai entender isso tudo. E eu tava fechado nas minhas caixas lá, né? Tava nas minhas caixas. Mas sempre fui no apoiar, entendeu? Pra hoje, né, diante de toda a caminhada, eu consegui ver e entender tudo o que aconteceu, porque antes eu não entendi, né? Como que foi a jornada, né? A, a busca pelo autoconhecimento. Então, se no relacionamento tem esse apoio de que uma pessoa ela pode proporcionar ajuda para outra, não, tu quer melhorar, tu quer sair desse lugar, então bora, vamos fazer isso. E fazer, pode ter certeza que a pessoa que está investindo, né, ela tá tendo retorno já. Porque a transformação da outra pessoa, ela já vai ver e ela vai receber essa transformação. Sim. Então, tipo assim, realmente um investimento positivo. Porque quantos investimentos que o cara já deu aí, o cara tomou umas ré, não adiantou de nada, só deu BO. Não, investe em algo que dá certo, investe em sabedoria, tá ligado? E isso não pode doer. E no relacionamento é isso, assim, sabe? Tipo, as pessoas têm que estar sempre uma apoiando a outra e as duas crescendo juntos, sabe? Porque se um andar e o outro ficar parado, pesa, tá ligado? Os dois têm que andar junto, né? Então é forte. Mas é um processo, né? Porque primeiro para você encontrar alguém para poder se apoiar dessa forma é algo que não é muito simples. Não. Então é um passo a passo mesmo. Primeiro você entender que o maior amor que você precisa ter é por você. Porque naquele momento que a gente começou, eu estava nesse momento da minha vida de entender que eu era mais importante do que as outras pessoas às quais eu já havia me dedicado. Tanto que eu estava vivendo livre, leve e solta na vida. Eu estava na melhor fase da minha vida. E você também? Sim. Você estava ali ganhando a quantidade de dinheiro que você queria, morando bem em Florianópolis. Você estava bem. Diante das circunstâncias que você colocou para você mesmo em relação ao amor, diante dos condicionamentos que você colocou para você
de amor a si mesmo, você estava bem. Sim. Estava num ótimo momento da sua vida, era o que você queria. Então nós dois nos encontrávamos nesse lugar. Para daí a gente dar certo hoje. Uhum. Porque nesse momento que a gente tava mais conectado com, tipo, era isso que eu queria pra mim, ou mais próximo daquilo que a gente desejava pra gente, a gente tava nos nossos condicionamentos, a gente tava se amando. Vivendo aquilo que a gente queria, como que se sentia. Então a gente tava se amando mais naquele momento. E aí a gente deu espaço para uma outra pessoa entrar dentro disso. É diferente dos relacionamentos ali fora. Quando você, ao menos, está num momento que você está bem da sua vida para receber outra pessoa. Bem no sentido assim, já vivi várias coisas e decidi que tal e tal coisa eu não quero mais para mim, assim. Que aí é o momento que você decidiu mudar aquilo que você estava vivendo. Você decidiu avançar, um próximo nível. Aí você consegue incluir alguém na sua vida dessa forma. Sim. Com esse equilíbrio. Agora, diante de tantos relacionamentos que a gente vê aí fora, todos frustrados, porque não é desse lugar que as pessoas começaram a se relacionar, de satisfação consigo mesmo, que os relacionamentos começam a dar mais errado, assim. Porque a pessoa entrou num relacionamento ou porque estava se sentindo sozinha, ou porque queria esquecer outra pessoa, ou porque gostou, enfim, do sexo, do beijo, enfim. Só que aí ao longo do tempo, porque todo mundo procura alguém para ficar. A pessoa que fala, não, eu nunca imaginei ser casado e ter alguém do meu lado, é mentira. Mentira, porque o ser humano, na sua consciência, ele quer pertencer e ser amado. Na maior busca. Pertencer e ser amado. Sim. Então, quando as pessoas estão num lugar, num sentimento de eu quero pertencer e ser amado, dependência emocional, apego, atração, isso acaba. Porque os gostos mudam, você muda. E aí você vê que você nem gostava tanto assim, que você nem queria tanto assim, que você mudou. Então a gente só permitiu que a gente entrasse um na vida do outro, mesmo que não foi falado. Ambos já sabiam que existiam esses princípios. Porque o momento que nós estávamos vivendo na nossa vida era um momento de poder escolher o que fazer. Então, se a gente estava escolhendo ficar junto, é porque a gente estava escolhendo, de fato. Exato. De um ponto de quem já sabe o que quer e o que não quer. Ou tô errado? Era bem isso aí mesmo. Era tipo esses condicionamentos, tá ligado? Por quê? Eu não cheguei e falei pra você, ó, assim, a gente só vai namorar se você for fiel, né? Isso é básico, né? Mas se você me apoiar naquilo que eu sonho e me ajudar a chegar nos meus objetivos, aí eu vou te amar e a gente vai ficar junto. Não, pera. Você tá colocando condição pra um sentimento. Não, aí eu vou te amar se você fizer isso por mim. Não, você tá fazendo com que a pessoa sirva a você do jeito que você quer. E não é bem assim, isso não é se relacionar. Porque se relacionar não é servir. Não é servir ao outro. Se relacionar é querer a pessoa ao seu lado. É diferente. Tem que mudar a perspectiva ao qual a gente vê um relacionamento hoje em dia. Então, quando a gente se permitiu esse envolvimento, nós estávamos numa posição de quem já queria, já sabia o que queria ou não naquele momento. De um poder, de um lugar de empoderamento, de poder, de dizer, ó, isso eu não admito mais. Que nem no meu antigo relacionamento, eu sofri agressão física. Isso eu não admito mais. E N coisas que ele fez comigo que eu não admitia mais. Falar grosso,
não me ver. Porque aí eu percebi quanto tempo da minha vida eu passei sem me ver. Tão sem me ver que nem ele me via. De verdade. E aí quando eu te conheci eu quero alguém que me veja. Então quando você tinha aqueles acessos de egocentrismo, narcisismo, de ficar se olhando no espelho e eu sou o mais lindo... Eu sabia o lugar que você estava, que você não estava me vendo. Só que isso me dava gás pra te falar, então tu vai me ver. Tipo, você quer ficar do meu lado mesmo? Sim. Então você vai me enxergar. Vou provar pra mim que eu consigo fazer ele me enxergar. Mais do que ele mesmo. Forte. Então através da minha experiência no antigo relacionamento, eu sabia o que eu não queria. Então, automaticamente, quando eu falei sim no relacionamento, quando eu aceitei o pedido de namoro, eu sabia quem eu estava colocando do meu lado. E eu sabia que eu não ia errar dessa vez. Porque eu tinha olhado para tudo que eu já tinha vivido e visto todos os erros que eu havia cometido. E eu falei, dessa vez vai ser diferente. Porque se eu tô aceitando mais uma vez, eu quero essa pessoa do meu lado, diante de tudo que eu já passei, é porque eu quero. Então vamos fazer valer a pena. E aí eu disse sim. Porque eu tava nessa posição de já saber o que eu não queria. E diante do que eu não queria, você já cumpria alguns pré-requisitos, princípios que eu tinha pra mim, de relacionamento. Então foi uma escolha. Eu te escolhi, não por dependência emocional. A dependência emocional eu vivi nos outros relacionamentos. E eles me deram base para saber como não viver na dependência emocional. Que é o que mais tem. Então, a gente se escolheu de fato. Você permitiu que no melhor momento da sua vida, no momento de maior satisfação, eu fizesse parte disso. Então, a partir daí, já existem princípios dos dois lados. Você tinha os teus e eu tinha os meus. Só que só de um lugar de empoderamento. Só de um lugar de alguém que sabe o que quer e o que não quer. Mesmo que em um nível talvez mais superficial, porque lá naquela época eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Só que hoje eu posso olhar para o nosso relacionamento e ver que eu tenho exatamente aquilo que eu queria. E aí não há defeitos. Porque se não há essa compreensão de que eu escolhi você para estar do meu lado nesse momento, não tem como perdurar. Eu dei espaço para você entrar. E vendo você hoje, não tem defeitos. Mas quando não é dentro dessas condições, aí existem muitos defeitos. Então, isso mostra que quando você se empodera, quando você sabe o que você quer e o que você não quer na sua vida, quando você já sabe dizer sim e não, não só sim. Porque é importante saber dizer não. Acho que uma das coisas que a gente mais luta para entender é saber dizer não, porque na vida a gente diz sim para tudo. Diz tanto sim que às vezes a gente nem queria dizer sim e a gente diz sim. Eu falo, por que eu disse sim? Aí você fala, nossa, eu disse sim? Você fala, sim, você disse sim? Você fala, não, eu não disse sim. Você disse sim. Nossa. Você fica, pô, você fala, mano, eu queria ter dito não e aí eu não consigo dizer não. Quando eu já estava nesse nível de saber dizer sim e não, na nossa vida a gente se escolheu. Então a gente disse sim. E a gente vai honrar esse compromisso, porque a gente disse sim consciente, tá ligado? Sim, bem ligado. Eu tô ligado do que eu fiz. Puta merda, agora.
Eu já escolhi, vou voltar atrás. Eu não vou voltar atrás. Você vai dar o braço a torcer, você vai dizer, não, eu tava errado mesmo. Não presta. Você vai falar, não, mano. Eu deixei entrar, mano. Você acha é o quê? Vai dar certo esse negócio. Então você prova pra você mesmo que vai dar certo. E aí as duas pessoas lutam por um ideal. Sim. Por algo juntos, maior que elas. Vamos fazer esse negócio dar certo. Vamos fazer essa porra andar. Tá louco. Agora, quando a gente escolhe uma pessoa a partir da dor ou do lugar de não empoderamento de si mesmo ou de não satisfação com o seu momento atual, sem saber dizer sim e não, só dizer sim. Aí às vezes você diz sim e na verdade você queria ter dito não, e aí agora você tá nisso e você não sabe dizer não. Daí você não sabe terminar, aí fica empurrando com a barriga. Pelo amor. E aí vira e mexe, estão brigando, vira e mexe, tem problema. Aí, Por quê? Porque não estão remando pro mesmo lado. Aí vira um brote. É a mesma coisa que você falou, fica difícil carregar, você tá caminhando pra um lado. Ainda se você tá parado, eu posso te carregar comigo, só que é mesmo assim, é um fardo a mais. Sim. Sei lá quantos quilos tu pesa. Agora, se tem um caminhando para um lado, vocês estão grudados porque não conseguem se largar. Daí se tem um caminhando para o lado e outro caminhando para o outro, mano, é uma briga intensa, assim. Se um quer ir para um lado e outro quer ir para o outro. Quando você não tá indo para o mesmo lado que o outro, não tá caminhando no mesmo caminho, você tá atrapalhando, você tá brigando, você tá discutindo, você tá achando problema. Deus. Então o autoconhecimento ele é importante em tudo que você for fazer na sua vida. Saber dizer sim e não e decidir, ó, tipo, isso eu tô fazendo porque eu realmente quero. E isso aqui eu tô fazendo por obrigação, mas se eu sei que é obrigação, eu tô fazendo porque eu quero também, então eu tenho que assumir responsabilidade por isso. Ai, então quando você já tá nesse lugar do autoconhecimento de tipo, nossa, eu já sei o que eu quero agora pra mim. Mas eu quero alguém que bata de frente comigo. Que nem você falava. Eu falava pras minhas ex, bata de frente comigo. Fala direto. Eu não quero que concorde, eu quero que me questione. Me questiona. Eu não sei porquê, mas eu precisava de alguém que batesse de frente comigo, assim, sabe? Tipo, que me desafiasse. Nem assim. eu sei por que eu pedi isso. Eu acho que era um requisito que eu falava o seguinte, mano, tu tá pedindo um negócio que é impossível, tu tá ligado, né? Aí a gente se conheceu. Aí eu... Mano... Porque o questionamento me faz, de certa forma, sentir. Porque senão o cara bate o pé, vai ser assim, a pessoa tá. Cede sem querer, ele tá lá infeliz. Que é o não saber dizer não. Não, fica sabendo dizer não. E eu que preciso, não, precisa que tu discorde comigo. Porque eu nem sei se eu quero fazer isso, tá ligado? Então eu disse. Libriano. Então vamos sair então. Tá frio e chovendo, tá ligado? É óbvio que eu não quero sair. Aí a pessoa fala assim, né, tipo, mano, me ajuda a escolher, tá ligado? Porque dá uma pista, tá ligado? Me ajuda. E aí ter essa firmeza, tá ligado? Pelo menos pra mim, tem que ter isso, sabe? Porque, sei lá, eu sou muito estranho, sabe? Eu funciono dessa forma. Mas é até a firmeza mesmo. Tipo, cara, precisa que me questione. Eu sou assim. Eu acho que eu funciono melhor assim, né? Porque senão não dá certo, mano. Aí, como falou assim, só um lado decide, sabe? Sim. Aí pesa. Aí é que nem um tá parado. Exato. E o outro tá andando. Carregando. Tá ligado? Aí, tipo, não. Sim, porque se você é a pessoa que decide no relacionamento, você também é a pessoa que carrega a outra. Que toma decisões que a outra não toma. E isso é desgastante. Não, tu faz o papel do masculino e feminino, do feminino e do masculino. Aí pesa mesmo, não tem... É o desequilíbrio. Não adianta, não tem como dizer que é bom. Então, por isso que os relacionamentos, eles vão dar certo a partir do autoconhecimento. Do lugar de empoderamento do sim e não. Do lugar de empoderamento da escolha, da consciência, de poder escolher conscientemente aquilo que você quer. Uhum. E como que eu sei aquilo que eu quero? De fato, com todas as interferências. Criação, influências de amigos, familiares, escola, doutrinação, de como a gente foi ensinado a ver o relacionamento, que é achar alguém para casar e construir uma casa e ter uma família toda torta.
Se a gente não tá bem, não tem clareza de como quer que seja, é de qualquer jeito mesmo. Sim. Por isso que tantos relacionamentos errados. Por quê? Porque a gente tinha base da onde? Eu tinha base dos meus pais. E todo mundo que eu conversava na época, todo mundo sempre brigava. Ah, mas é normal ter ciúme. Ah, mas é normal brigar. Poxa, não é normal nada. Isso é desequilíbrio real. Sim. E como que eu sei disso? Por causa do meu relacionamento. Sim. Porque eu não tenho ciúme de você. Eu confio no homem que eu tenho do meu lado. E olha que forte, Então pode passar uma mulher gatíssima que eu vou olhar e falar, nossa, que bonita. Que eu sei que você vai me respeitar. Por quê? Porque eu soube decidir lá atrás o sim e não, a clareza do que eu queria. Exato. Porque eu também sempre questionava isso, assim, sabe? Ah, não, namorar, casar, isso é incomodação. Ah, tá louco. Então eu escutava. Não, Olha não, só as crenças, cara. não casa, né? Aí você fala que as pessoas que estão na nossa volta não influenciam. Claro que sim. E aí eu sempre escutava isso, não casa, não casa, namoro é assim mesmo, tu não decide mais por ti, sabe? E tu quer decidir por ti, mas aí ficava aquele negócio assim, não, mas não quero que sempre seja uma decisão que causa um conflito, entendeu? Quero que sempre seja bom pros dois. E aí me fazia pensar que a melhor forma era ficar sozinho para fazer minhas coisas, sabe? E muitas vezes eu sempre me questionei, será que eu vou casar mesmo? Olha só. E aí eu ficava sempre me perguntando, porque eu só vejo o lado negativo, as pessoas não falam bem, né? Não falam bem mesmo. E aí eu comecei a realmente questionar isso e perguntar se isso existisse. E todos os relacionamentos eu sempre... claro que eu tive muitos aprendizados, assim, inclusive eu tive um relacionamento que era muito ciumento, o relacionamento acabou e eu entendi que não dá pra ser ciumento. Olha só como aprendo rápido. Aí depois foram os outros, que foi toda uma parte de equilíbrio e tudo mais, e um aprendizado, né, como cada relacionamento traz. Pra chegar no nível que eu tinha de consciência de relacionamento pra entender o que eu queria e o que eu não queria. Eu falava assim, tô no melhor momento da minha vida. Tive relacionamentos assim, tive um relacionamento assado. Então, não quero isso pra agora. Não quero isso, não quero aquilo outro. Quero leveza. Não, bora porque eu tô no mesmo barco que tu. Então é nóis. E vamos ver onde é que isso vai dar, tá ligado? Porque daí é diferente, porque toda vez o cara sempre parece que começou diferente, entendeu? E a gente sempre E o importante também, né, sempre a comunicação, né, cara? Porque quantas pessoas começam um relacionamento que não tem essa conversa de se conhecer? Primeiramente, saiba quem é a pessoa, de verdade. Princípios, valores, caráter. Porque você não vai querer ficar com uma mulher que dá mole pros outros. Tá contigo, mas fica olhando... Pelos espelhos? Pelos espelhos. Na academia? Não, velho. E outra, né? Eu sempre fui uma pessoa que nunca foi aquele cara que ficava em cima. Eu sempre falo assim, eu te dou liberdade pra você fazer o que você quiser. Mas me respeita. Porque eu tô fazendo outra coisa. Tô te respeitando. Aí os entendimentos eram que eu não amava. Eu falei, não, pô. Eu quero que seja livre. E as pessoas queriam ficar uma prisão. Eu falei, não, cara, não é isso, não quer dizer. Olha os condicionamentos. Então eu sempre fui uma pessoa meio do tipo assim, cara, é aquele negócio, velho, você é livre. Mas se você quiser fazer algo errado, é uma vez só. E tá tudo certo. Isso, tu me encurta tempo, na verdade. Não precisa esperar 10 anos pra isso acontecer, sabe? Se tu fizer isso já na cara, de fato, assim, me ajuda muito, eu ganho tempo. Mostra, tipo assim, gratidão por não ficar 20 anos do teu lado e descobrir que tu não é a mulher pra mim. Agora, gratidão que em menos de 2 horas eu descobri que tu não é a mulher pra mim, tá ligado? Porra, olha quanto tempo eu ganhei.
Não, gente, pelo amor de Deus. Vamos se ajudar, né? Não, se ajudar demais. Então se comuniquem, né? Tem que comunicar. Conversa, pô. Se Conversa. não tem conversa no início, como é que vai ter conversa? É. Você tem que conversar. Ah, é só atração física daí? Tá, e depois? Cada um vai pra sua casa? Então, mas... Viu como você já sabia o que você queria e o que você não queria, Exato. né? Baseado nas tuas, mesmo que não tão consciente tanto quanto, mas olhando pra trás você consegue perceber que sim. Então você já estava nesse processo de autoconhecimento. Já tinha vivido experiências que você não queria replicar. Você queria fazer diferente. E aí quando você se dispôs então a namorar, você também ou não, vai ser diferente do que eu já fiz lá atrás. Porque se for pra fazer a mesma coisa, eu nem vou, entendeu? Já sei o resultado, por que que eu vou? Só que a consciência é isso. O autoconhecimento é você ter consciência pra fazer essas escolhas. Ou vai dizer que isso não é importante, senão você vai ter que ficar uns 20 anos casado aí, hein? E depois descobrir que a pessoa não vale nada, que não era aquilo que você imaginava. E aí as pessoas passam a vida toda frustradas por não se conhecer. Meu Deus, é muito tempo. É muito mais fácil você dizer, deixa quieto, tudo certo. Aí você passa uma vida toda se engolindo, se tapando, se escondendo, não sendo você, empurrando o negócio com a barriga. Por quê? Por status. Porque todo mundo tem que ter alguém do lado? Não, pera, a gente precisa começar a mudar aí já. Ninguém tem que ter ninguém do lado se não tá pronto pra ter alguém do lado. Porque aí é só pra gerar confusão, briga, desentendimento, frustração, desequilíbrio total, dor, tristeza, rancor, mágoa. Olha quanta coisa ruim. Então, a consciência, o autoconhecimento, ele começa nos mínimos detalhes. Ter consciência da vida, das coisas, começa nos mínimos detalhes. Ou não? Nos pequenos detalhes. E a gente começa a perceber isso a partir do autoconhecimento. De saber dizer... o que é autoconhecimento? Saber dizer sim e não. Tipo, não, isso eu não quero. Não, isso eu quero. Pronto, para ficar mais claro. É porque as pessoas têm dificuldade de entender o que é autoconhecimento. Mas é basicamente dizer sim e não. Daí pelo menos você sabe onde você está entrando quando você diz sim. E aí você também se responsabiliza pelas consequências. Você disse sim consciente. Agora, quando você entra nos lugares dizendo sim, mas querendo dizer não, aí você já entra querendo jogar a desculpa em alguém. A culpa em alguém. Você já vai encontrar alguém culpado por aquele seu BO. E provavelmente vai ser seu parceiro. Já vai assumir um cargo, Sua né? parceira. Ó, toma aqui a faixa. Tem. Parabéns pelo seu novo cargo. E agora bora. Né? Então, quando a gente começa a esmiuçar, né, essa questão de relacionamento é muito forte, porque a gente acha que as coisas não influenciam, ou a gente ilusoriamente quer acreditar que as coisas não influenciam. Mas isso é uma ilusão mesmo, porque as coisas influenciam. Tipo, você ouvia dos seus irmãos que casar era isso, casar era aquilo, daí o que você fazia? Não quero casar. Sim. Não quero casar, então nunca vou casar, acho que eu não vou ter ninguém. Mas dentro de você tinha um, mas será? Não, sabe o que era pior? Que daí, né, eu me frustrava e falava assim, não é que tem razão? Olha aí, ó. Mas eu ia lá que eu era insistente. Falei, não, mas peraí. Peraí, não pode ser que eles estão certos. Ué, não pode ser. Não, para, velho. Então, tipo assim, eu vou tentando, tá ligado? Tipo assim, mas eu quero na leveza. A busca começou a ser diferente. Porque tem que se valorizar, né, Xê? Não, para. Porque, tipo... Eu nunca fui também esse cachorrão loucão aí. Né? Ele tá louco, né? Eu nunca fui esses
Cachorrão e Cara, pegador. pegadão e tal. Eu era aquele cara que nas conversas, a pessoa assim, mano, passa esse final de semana. Eu, sério. Fiquei com 5 minas. Eu, pô. Tava, mano, top. Vou começar a sair pra festa. Mano, eu nunca peguei ninguém em festa, tá ligado? Nunca. Eu falei, cara, não é. Porque eu sempre, Não é pra mim. porque eu sempre fui muito ruim de conversa. Achava, pessoalmente, tá ligado? E aí. Achava eu que era a conversa. Achava eu que era conversa, mas não tem. Que foi? Eu acho que o Guri tá tendo um ataque aqui, tá ligado? Não tem como. Ou tu ia falar assim, não sei. Ela foi embora. Aí eu falei assim, mano, nem vou ficar me frustrando. Nem vou. Eu vou ser estudado. Eu vou estudar, tá ligado? Eu vou largar esse negócio de namoro e esse negócio de. Não, vou sair pra estudar. Top. Mas só que não, eu sempre gostei muito de conversar assim. Né? E tanto é que os relacionamentos sempre teve conversa, assim, sabe? E nós ali, quer dizer, não tinha conversa. Eu sempre gostava de comunicar e não tinha conversa. Era fechado. Aí quando eu comecei a conversar pra conhecer e tal, aí só despertou, entendeu? Então, sempre conversar, né? E, tipo, mano, tem que estar muito seguro de si, tá ligado? Pra dizer, olha só. Na minha trajetória, aconteceu isso, né? E acho que desde o início a gente jogava isso, sabe? Ó, tive experiências assim. Isso eu não quero mais pra minha vida. Por mais que, tipo assim, amanhã a gente nem se vê mais, tá ligado? Mas é isso, tá ligado? Tô falando, não tô te dando a morte. E é isso, sinceridade. Então sempre foi muita sinceridade de falar, sabe? As pessoas acham que ficam com medo de se expressar, ou às vezes elas nem sabem o que elas sentiam, eu só falava, né? Olha, dentro da minha experiência, novamente, essa é a melhor fase da minha vida. E tu, a minha também. Então estamos nas nossas melhores fases. Top. Já Top. tem algo em comum. Né? Então, vamos direcionar para um outro lugar agora? Tá, o que tu acha? Aí, beleza. Então tem que ter esse apoio, né? E teve sempre respeito também. Né? Tipo, apesar de da gente se desentender. Apesar daquele soco que eu te dei na boca, que te quebrou um dente, né? Apesar de a gente se desentender, porque era uma comunicação diferente, né? Início, se conhecendo, então assim, não tinha como saber muito sobre a outra pessoa. Exato. Mas a gente sempre conversou e a gente sempre se respeitou, assim. Tipo, eu lembro dos momentos que você não queria conversar, que tipo, eu dava uma insistida, né? Normal. É pra ajudar, né? Senso de mãe, né? Aquela. Querer ajudar, né? É. Sai do quarto escuro, guri. É. Mas mas tinha sempre o respeito do tempo do outro, né? Então já começou diferente lá atrás. Quando a gente já sabia o que queria e o que não queria. E as pessoas influenciam, as coisas influenciam, né? Porque, por exemplo, eu busquei um relacionamento que fosse diferente dos meus pais, sempre, na minha vida. E tudo que eu podia fazer para que fosse diferente, porque eu aprendi muita coisa com a minha mãe, ouvi muita coisa da minha mãe, e diante de tudo também, todas as experiências que eu vivi com relacionamento, né? Me trouxeram a consciência do tipo assim, mano, eu não quero ter um relacionamento igual aos meus pais. Então já vem lá de trás a vontade de não ter um relacionamento daquela forma. E aí eu fui criando bases do tipo, cara, tá, mas daí pra não ter uma pessoa daquela forma tem que ser mais ou menos assim, ou assado. Então olha a influência que a gente recebe, até dos nossos pais lá atrás, né? Coisa inconsciente que a gente nem sabe, mas eu tinha um desejo dentro do meu coração que fosse diferente. E aí eu fiz tudo o que eu fiz, todos os relacionamentos que eu vivi, me prepararam pra ter o relacionamento que eu queria lá atrás. E hoje eu tenho. Só que eu só alcancei isso de um lugar de empoderamento. De mim.
Não fui deixando a vida me levar, a vida leva eu. Não fui deixando de aprender o que eu tinha que aprender com as histórias que eu vivi. Não fui acumulando coisas para resolver. Eu fui... Não, pera. Assim não. Pera, assim sim. Não, assim não. E aí quando eu cheguei, eu já falei, ó, assim sim, assim não. Então se for... Então se os ideais e princípios dele for assim, que nem o meu, sim. Se não for, daí não. Exato. Então você não tá dependente de uma emoção, você não tá influenciado, porque todo mundo à sua volta namora, você é o único solteiro, por exemplo. Tem muito isso também. Ou por status, por ter uma mulher gostosa do teu lado, pra mostrar pros outros. Oi? Aí você vê o quantas pessoas ainda hoje tratam o relacionamento realmente como status. Ter uma propriedade, né? Que daí o outro passa a ser propriedade sua. Você manda, você diz que pode, que não pode. Aí você quer ter domínio sobre a pessoa, você quer controlar ela. Não, pera. Show, vai cuidar de você. Narcisista. Sai daqui, rapaz. Sai daqui. Então a gente já tinha princípios parecidos. E é isso que realmente fez com que desse certo. Porque mesmo que inconsciente lá atrás você não sabia da consciência que tem hoje. Só que hoje você pode ver que você já estava buscando de alguma forma se conhecer. Você já dizia sim e não. Com firmeza. Porque eu tenho certeza que se não tivesse realmente dado certo entre eu e você, a gente não tinha seguido junto com tudo que a gente passou. No início já não tinha conseguido. Sim. Porque você era bem ruinzinho. Tinha um narcisismo querendo, um narcisista querendo nascer em você. Brincadeira. Mas você era bravo, né? Tipo, magoado, na verdade. E aí, eu entendia. Naquela época eu já entendia esse lugar da mágoa dentro de você. E aí por isso que eu não conseguia ter raiva de ti. Tipo, então tá, foda-se, também não vou falar, sabe? Não conseguia chegar nesse ponto de também, show. Porque eu sabia que você era um bom homem, mas eu via um bom homem com raiva, magoado. E aí isso me fazia não vou brigar, não vou insistir, vou respeitar o tempo dele, sabe? E aí quando ele sentir, a gente conversa. Porque através do que eu via, eu queria te proporcionar algo diferente do que você já tinha vivido. Verdade. E aí, então, por eu já ter mais essa consciência, eu fui diferente mesmo dos outros relacionamentos que eu havia tido, digamos assim. Porque alguns eu era muito nova e acabei, né? 14, 15 anos você namora, mas você não tem consciência de nada, assim. Você quer dar uns beijos na boca e top. Mas assim, você quer alguém companheiro que faça alguma coisa com você, sabe? Ou senta ali e faz uma pipoca de tarde, enfim, né? Mas é muito novo para ter consciência de algo concreto mesmo. Mas a gente já tava numa idadezinha. Eu já tinha 26, 25. A gente tá junto há 4 anos? 31, 32. 31. 30, 31. É, 30, mano. E aí, a gente já tava numa idade de, não, né? Tem umas coisas que a gente tava seletivo daí, porque não era adolescente. Exato. Já tinha vivido muita coisa. Eu É. sabia o que queria e o que não queria. Eu, né? Não quero mais viver esse tipo de coisa, não quero mais brigar, não quero mais passar a noite chorando, não quero mais apanhar, não quero mais nada disso. Só que é difícil encontrar boas pessoas, homens de bom coração. E mulheres também hoje em dia. De tipo, que estão a fim de algo duradouro. E eu via que você queria isso. Apesar de dizer que não.
Porque os teus princípios mostravam o que você queria, Sim. né? Então, isso me dava energia pra, tipo, agir diferente do tipo, não, deixa quieto. Quando ele vir falar, a gente conversa. E me dava energia pra conseguir resolver com amor as coisas. Sabe? Com leveza mesmo, pra gente poder dar certo juntos. E aí, ó, que deu, rapaz do Olha só, céu, cara. caralho. É, gratidão. Porque era uma visão muito forte, né? Uma visão de dor. Que o relacionamento era dor. Você falou, não, caralho, tem outro. Olha pra esse lado ali, mano. Aqui, rapaz. Puta! Aqui é míope mesmo. Ah, pelo amor de Deus. Bem meio míope mesmo. Nossa. E aí, então a gente vê que quando os princípios, né, os sonhos de ser mais, alcançar mais, as coisas se conectam diferente, né? Oxi. E tudo muda, né? Porque. Até bermuda, né? Oxi. Engraçadona. Desculpa aí. Então. As pessoas têm que entender que até o sanduíche. Ai, ai. Mas é tudo uma. A pessoa tem que saber, cara. Na verdade, ela tem que sentir qual que é o momento dela, na verdade. Porque é um investimento, né? Nos dois. Sim. É tipo assim. É uma energia, né? Ou eu que diga. Pode, mas é tempo junto, é uma história, né? 4 anos, né? E tem. A pessoa tem que reconhecer, assim, se apoiar e se ajudar. Que não é, tipo, é navegar pro mesmo lado, tá ligado? Simples. As pessoas fazem o contrário. Ou Sim. um leva o outro nas costas. Aí, né? Chega uma hora que não dá mais, né? Ninguém. Então as pessoas precisam olhar para si mesmos, talvez. Para a partir de então conseguir olhar para outra pessoa. Porque tem que ser consciente a escolha de estar ao lado de alguém ou não. Isso é o verdadeiro relacionamento, porque senão você se relaciona sozinho. Né? Você carrega o peso do relacionamento e isso é andar sozinho, carregar sozinho. Nossa. Então, quando as pessoas querem algo diferente, acho que elas precisam olhar para esse lugar mesmo, de saber dizer o seu sim e o seu não, que aí você vai saber escolher melhor, né? Exato. E isso é em tudo na vida, porque o micro é que cria o macro. Sempre. Então não é... Se eu não tenho esse cuidado dentro do meu relacionamento, de saber o que eu quero e o que eu não quero, assim como tudo na vida, eu vou vivendo o que tem. O que vem, o que falam, o que a sociedade diz que é certo. Agora, se no meu relacionamento eu já sei dizer sim e não, pode ter certeza que ali fora eu já também já sei dizer sim e não. Que não é qualquer trabalho, que não é qualquer coisa. Então, olha a importância de se conhecer antes de realmente viver. Porque senão você não está vivendo, você está preso. Cheio de condicionamentos, vivendo um monte de coisa que você não quer, replicando um monte de padrão sistêmico. Não é?
E aí quando você começa a conhecer e saber dizer sim, não, aí você já sabe escolher, já sabe. Aí você já direciona o barco da sua vela. Ou melhor, a vela do seu barco. Né? Cada um, depende da perspectiva. Tá tudo certo. E tá tudo certo. Agora, se não se conhece, fica daquele jeito que a gente tá acostumado a ver na televisão, né? Então a gente precisa se equilibrar, se amar e se direcionar. Qual sim, qual não eu quero. Pra daí o barco andar na direção certa. Senão vai ficar um puxando pra cada lado. Vai estar sempre na tempestade do que o mundo apresenta. E ainda tem pessoas que acham que autoconhecimento não é importante. Aí essa pessoa não entendeu nada da vida. Não. Porra, se tu não se conhecer, como é que o outro vai te conhecer? Né? E aí como é que vai direcionar? Se tu não sabe o que quer. Tá sendo sempre arrastado a vida toda pelo outro. Vai chegar uma hora que você vai cansar também do que o outro quer, do que o outro manda, do que o outro diz. Complicante.